Olá, boa noite. Seja bem-vinda à nossa aula semanal. Essa é a de número 1. E essa aula ela vai acontecer a partir de agora, todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Então, você aí do outro lado já fique atenta às questões de fuso horário, tá? E nós estamos aqui para levar conteúdo de valor para as mães de autistas que querem aprender como compreender, como estimular e alcançar a autonomia dos seus filhos em casa, independente do grau de suporte. E aí, essa aula de hoje, nós temos como um tema a previsibilidade. E o que é a previsibilidade? Mais especificamente, vamos falar como narrar a rotina e transformá-la em aprendizados. Bom, meu nome é Iramira Alves, eu sou psicopedagoga, sou especialista com autistas, no espectro autista, há mais de 7 anos. E eu tenho um prazer muito grande, uma honra, e sou apaixonada por ajudar as mães de autistas a entenderem que com afeto e também com estratégias é possível transformar aquele caos em rotina e a rotina em aprendizado. Mas o que é que tem a ver rotina com previsibilidade? Bom, elas andam juntinhas ali, ó, de mãos dadas. E aí, na aula de hoje, eu quero te mostrar por que a previsibilidade não é rigidez, ela é uma segurança. E quando eu falo de previsibilidade e rotina, a gente tem que entender que nós temos vários tipos de rotina. Nós temos, sim, aquela rotina que ela é rígida, que são aquelas que a gente tem que cumprir os horários, mas nós temos também a rotina que ela é flexível, que ela vai acontecendo no decorrer do dia. E aí essa rotina, as duas necessitam de você estar sempre atento à previsibilidade. Por quê? Quando a criança sabe o que vai acontecer, isso vai gerar nela segurança. E aí, uma vez que essa criança ela se sente segura, ela vai aprender com muito mais leveza, com muito mais facilidade. E aí, por que que isso acontece? Por que que a previsibilidade ela é tão importante? Bom, vamos falar 2 casos em um só. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você pega uma criança autista, você vai levá-la ao parque de diversões. E aí essa criança, ela chega no parque e aí ela não sabe nada, ela não sabe o que é um parque, ela não sabe os brinquedos e ninguém explica nada, ninguém explica o que serve esse parque, o que os brinquedos possibilitam. E aí essa criança entra nesse parque com aquela quantidade de brinquedos, aquele som alto, muitas luzes piscando e ninguém explica nada. Não explica a funcionalidade, ela não mostra como se brinca e muito menos a forma de segurança. Agora, pegou esse cenário? Agora vamos pegar um outro cenário, a qual essa mesma criança, ela recebe um mapa desse parque. Um mapa explicando cada brinquedo, quais as chances, como brincar, por que brincar, vai ter diversas características, como a altura, enfim, vai vir tudo explicadinho. E aí, essa criança vai pegar esse mapa e ela vai explorar, né? Como se ela fosse um explorador mesmo. E aí, com um incentivo positivo, que vai estar ali com as explicações práticas de como o brinquedo funciona, quais os limites. E aí, por fim, ele vai ter uma presença que gere segurança. Temos esses 2 cenários. E aí? Em qual desses 2 cenários você acha que a criança vai se sentir mais segura? Bom, com certeza é com essa última possibilidade, né? Não só pelo contexto de saber o que é um parque, dos brinquedos, da questão da segurança, mas pelo contexto que eu apresentei, mas também nós temos um fundamento teórico. Por que
O que a teoria vem dizer em relação à previsibilidade? Bom, os estudos da neurociência e da análise do comportamento, elas mostram que a previsibilidade ela vai reduzir a ansiedade, ela vai regular o sistema nervoso e ainda vai ampliar as chances de aprendizado. Nossa, tudo isso, a previsibilidade pode causar tudo isso? Sim, porque o cérebro, quando ele está em alerta, ele não aprende, certo? Quando você está com medo, quando você está chateada, pode falar um monte de coisas e você não consegue compreender. Assim é o cérebro que não está seguro naquele momento. Já quando o cérebro ele se apresenta, apresenta aquela segurança, aí sim tem o aprendizado. E o aprendizado, ele vai sendo conquistado, desenvolvido no dia a dia. E aí, bom, se nós já falamos que com previsibilidade a gente consegue reduzir crise, a gente consegue gerar mais segurança, quando não há previsibilidade, aí sim surgem as crises, a ansiedade e aquela desorganização emocional. Nossa, então, de fato, a previsibilidade ela é importante, certo? Bom, e aí a rigidez cognitiva também ela é uma das características centrais do espectro autista. Por quê? A criança, quando ela não se sente estimulada, quando ela não se sente segura, ela não vai realizar uma determinada atividade. Então, esse travamento, esse não conseguir avançar, chama-se rigidez cognitiva, dentre muitos outros casos. E aí, essa rigidez, ela vai se referir à dificuldade que o cérebro ele tem de lidar com as mudanças, com as transições, com as situações novas. Perceba que, para nós, o novo, ele é meio assustador, não é? Imagina para uma criança autista. E aí, imagina essa mesma criança não saber o que vai acontecer, ter esse medo do novo e ela simplesmente chegar e não compreender nada do que está acontecendo. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com a previsibilidade em muitas questões. E aí, também a gente tem que estar atento que o cérebro autista, ele vai interpretar as mudanças como possíveis ameaças. E aí, essas possíveis ameaças, elas geram ansiedade, frustração e, muitas vezes, aquelas crises comportamentais. Por isso, a gente criar um ambiente previsível é mais do que uma boa prática, é uma necessidade genuína de apoio. Bom, isso vai ajudar no desenrolar do dia a dia. A criança ela vai compreendendo ali aos poucos o passo a passo, certo? E aí, a ponto dela encaixando esses aprendizados na rotina diária. E aí, bom, falamos de várias coisas, né? E aí a gente ainda precisa compreender que a previsibilidade, ela vai oferecer uma sensação constante de segurança e de controle. Por quê? Você se sente seguro no ambiente e aí você tem o controle de saber que ali está tudo programado, o que vai acontecer. Em outras palavras, saber o que vai acontecer vai reduzir o medo do desconhecido, como eu falei agora, vai acalmar os estímulos internos e vai melhorar o equilíbrio mental. Bom, além de tudo isso, a previsibilidade ela vai facilitar a adaptação a novas experiências. Por quê? Você vai compreender, essa criança vai compreender, a criança, na verdade, ela vai compreender que, bom, é hora de tomar banho, nós vamos vestir uma roupinha porque vamos sair. Então, ela não vai gerar aquele medo, não vai gerar insegurança das ações futuras. Ela vai estar em constante alerta ali de que, ó, nós vamos passear,
Nós vamos ao médico, nós vamos à escola, porque quando você avisa essa questão da previsibilidade, ela vai se tornando uma calmaria na vida dessa criança, tá? E aí, além disso, vai também diminuir os episódios de crise e a desregulação emocional, como eu falei. E dentre todas essas questões, da mãe comunicar ao filho a questão da previsibilidade, do próximo passo, isso vai melhorar muito a comunicação entre vocês e o foco. O foco do quê? Do que vai acontecer daqui a pouco, do que vai acontecer amanhã. E aí, isso promove a autonomia e o senso de pertencimento. Olha, perceba que você e seu filho vão estar se comunicando. Então, ele vai te sentir mais perto, vai te sentir mais as questões de afeto e segurança. Bom, falamos de previsibilidade. E aí a gente precisa também falar sobre os novos estudos. Por quê? A previsibilidade ela não é importante só para os autistas, só para as famílias autistas. A previsibilidade também é importante para a sociedade num todo. E aí, nós temos os relatórios mais recentes, com novos dados, e um dos últimos relatórios, que vem lá do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, ele mostra, antigamente, estudos de 2021, de 2020, mostravam que nós tínhamos uma criança autista a cada 46 crianças. Com os dados de 2022, tá? Que são os dados, as pesquisas mais recentes, já chega que essa prevalência do autismo ela tem crescido não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, lá nos Estados Unidos, ele chegou à prevalência de uma criança autista a cada 31 crianças. E elas foram avaliadas entre 4 a 8 anos. E aí essa pesquisa, ela utiliza os mais recentes dados em relação ao monitoramento nacional, tá? Então, perceba como é importante a previsibilidade para as pessoas que têm o autismo dentro de casa, como as pessoas que precisam compreender, precisam estudar, saber o que está acontecendo. Então, a previsibilidade, ela vai ajudar o mundo inteiro em questões de segurança, de adaptações, de controle, enfim. Então, a previsibilidade, ela é importantíssima. Bom, e aí você me pergunta assim, mas Mira, me fala sobre a previsibilidade na prática. Bom, na prática, eu preciso dizer para você que a previsibilidade ela não é rigidez, ela é uma organização emocional. Por quê? Como eu falei lá no início, rigidez é aquela questão que ela nunca muda, né? Ela tem que ser seguida daquela forma, pronto. Com base nisso, nós temos a nossa rotina em relação aos horários. E aí, a previsibilidade, ela não tem nada a ver com essa rigidez, porque ela é uma organização antecipada. E aí, essa rotina de horários, ela tem que ser mesmo ali um pouquinho rígida, porque para você não atrapalhar o horário do outro. Mas a rotina diária de dentro de casa, ela pode ser mais flexível. Então, ela também não precisa ser rígida. Por quê? A previsibilidade e a rotina vão gerar organização emocional, já que nós somos movidos à previsibilidade. Mas nós não nascemos com ela, nós aprendemos. Com crianças autistas, ela vai gerar fluidez diária e vai se tornar essencial. E com esse passo a passo, você vai perceber que vai mudar as questões no dia a dia. Vai ficar mais leve, mais suave, mais prazeroso. Você quer ver um exemplo que nós somos movidos à previsibilidade? Imagina só, você precisa ir ao mercado. Você já está sendo avisado que precisa ir ao mercado. Bom, nós temos duas situações.
Você vai ao mercado achando que sabe o que precisa e não anota nada, ou você anota toda a sua listinha. Daí você não traz o que não é necessário no momento. E você vai ao mercado com essa sua lista. Então, essa sua lista já é a previsibilidade do que você precisa comprar, do que você precisa levar para casa. E aí, você vai perceber as necessidades, anotar. E aí, quando você vai anotando, você já, em mente, você já consegue imaginar os corredores do mercado, o que fica próximo a quê. Então, você já ganha tempo. Tudo isso é previsibilidade. E tudo isso também acontece com os cuidados do seu filho, nos passos da casa e na fluidez do dia a dia. Bom, se você tem tudo isso organizado, ótimo, vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo. Se você ainda não tem, vamos organizar essa questão da rotina, vamos organizar essa questão da previsibilidade, de você passar para a criança o que é necessário, o que vai acontecer. E aí, bom, como gerar a previsibilidade? Você vai explicar, você vai antecipar o que vai acontecer. Você vai explicar que daqui a pouco, tá? Ou você vai falar aqui o que vem antes, o que vem depois, mas também pode ser feita com palavras, com imagens ou com gestos. Isso vai variar conforme a comunicação de vocês. E perceba que a gente usa vários tipos de comunicações, né? Então, você vai usar tudo isso para que essa comunicação ela aconteça nesse dia a dia. E dentro da previsibilidade, cria-se a importância de narrar a rotina e ensinar. Porque é o momento que você fala, olha, mais 2 minutinhos brincando e nós vamos tomar banho para depois almoçar e ir para a escola. Perceba que você já está falando os próximos passos. E aí, à medida que eles vão acontecendo, você vai reforçando. Tomou banho? Agora nós vamos almoçar para irmos à escola. Almoçou? Ó, agora nós vamos pegar o caminho para a escola. Então, isso é previsibilidade. E aí, toda vez que você diz, agora nós vamos tomar banho, depois nós vamos brincar ou jantar, contar uma história, você está ensinando. Você está ensinando o quê? Uma sequência, tempo e também segurança. A sequência, porque você vai apresentar todos os passos que serão dados. Tempo, por estar apresentando o agora, o depois e o amanhã, ou semana que vem, mês que vem, enfim, você vai estar avisando, falando, demonstrando o que vai acontecer. A segurança, porque ela vai estar ligada ao fato de saber o que precisa ser feito, tá? Igual citei quando falei sobre você precisar de uma sequência ou de uma lista para ir ao mercado, né? Mas, além da narrativa pura e simples, você vai precisar de uma narração repetida. Lembra que quando falamos de autismo, eles precisam receber estímulos, esses estímulos eles precisam ser repetidos, para que ele consiga aprender, para que ele consiga fixar? Pois pronto, o nome disso se chama narração repetida. Deu para compreender? Não, então vamos lá. Uma estrutura mental sendo formada. O que é isso? É um aprendizado, é a fixação. E aí você me pergunta, mas Mira, como é que isso funciona? Bom, se eu digo, ó Paió, lá na Bahia, os baianos, eles vão saber que isso significa como uma reclamação, um sinal de alerta. É uma narrativa repetida que recebe um significado. Aqui em Brasília, eu estou em Brasília. Aqui, se eu digo, vamos pegar uma tesourinha,
Eu me perco, tá? Mas aqui todos sabem que está se referindo a uma espécie de retorno, de rotatória, de girador, certo? Então, um outro exemplo de narrativa repetida é nessas questões de regionalismo mesmo, tá? E aí, e com as crianças? Acontece a mesma coisa. Vai existir dois tipos de narrativas repetidas para você utilizar em casa. A primeira vai ser aquelas que são padronizadas, as que se referem ao ambiente familiar. Por exemplo, todos os dias você vai dizer o que para o seu filho? Bom dia! Agora nós vamos acordar, escovar os dentinhos e depois tomar café da manhã. É assim que você fala com a sua criança? Isso é uma forma de narrativa. Nessa sequência de execução, você gera noção de tempo ao falar que é dia. Quando você for falar o boa noite, filho, você vai falar, você vai estar dando essa noção de tempo do que é noite. E aí também vai estar explicando para ele uma sequência de autonomia funcional. Explicando não, você vai estar desenvolvendo essa sequência de autonomia funcional, já que irá executar passos de higiene e de alimentação. E aí, tudo isso vai gerar segurança, já que todos os dias essas ações serão executadas. E, por fim, elas vão gerar autonomia completa. Porque vai chegar a hora que não vai ser mais necessário o comando verbal. Isso vai acontecer muito em breve. Entendeu? Você não vai precisar ficar, meu filho já tem 3 anos, 4 anos. Bom, você vai repetir essas ações até ele fixar. Quando ele fixar, quando ele compreender, ele vai acordar, ele vai se dirigir ao banheiro e você não vai estar mais dando esses comandos. Por quê? Ele já compreendeu, ele compreendeu a sequência e ele vai executar essa sequência. Mas onde entra a narração do ambiente? Quando você inclui o seu estilo, as suas palavras e até mesmo a sua cultura. Vou te dar um exemplo disso tudo. Bom dia, Guduco. Vamos acordar? E aí você coloca aquela música que você gosta ou canta para ele. E em seguida diz que precisa escovar os dentes e depois vocês vão tomar café da manhã, tirando da cama, olha, com toda alegria, com aquele abração, né? Então, todos os dias você vai fazer isso, e aí perceba a quantidade de detalhes que tem nesse. Bom dia, Guduco. Você está demonstrando carinho. Vamos acordar? Vem um comando. Vamos precisar escovar os dentes? Você precisa escovar os dentes. Mais outro comando. Tomar café da manhã vai ser um comando junto com uma ação. E aí você vai estar abraçando, ou seja, estimulando as questões afetivas. Percebeu a quantidade de detalhes? Então, segue ensinando sobre tempo, autonomia funcional e agora você acrescentou autonomia emocional. Emocional ali ligado ao afeto, lembra? Eu falei agora há pouco? Tudo isso vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. Mas, em ambas as situações, é necessário criar uma rotina de palavras e de ações. Lembra que eu falei que não é o horário, mas todos os dias você acordar o seu filho com bom dia, filhão, bom dia, Gudugo. O apelido que você usar na sua casa é a sua forma de falar, é a sua cultura que você está inserindo no desenvolvimento do seu filho. E assim, a previsibilidade, ela será associada a esses comandos, a essa questão do afeto, a todas essas informações que você vai estar repassando para o seu filho logo quando ele acorda. Então, sempre que ele ouvir,
vamos acordar, já saberá os próximos passos. Ele vai ligar o vamos acordar ao levanta da cama, escovar os dentes, tomar café da manhã e seguir com o dia a dia com muito carinho e muito afeto. Então, ele vai passar a te entregar também essas questões de carinho, de afeto, o abraçar, o beijar. Perceba que muitas crianças autistas não gostam desse contato, mas você vai desenvolvendo. E aí, consegue perceber a importância dessa previsibilidade? Quer seja por modo tradicional, que é falando o que vai acontecer, ou acrescentando as suas palavras, doces, músicas, que dizem respeito a vocês, ao que vocês vivenciam dentro de casa, as formas que vocês se tratam. Então, tudo isso faz parte dessa rotina diária. Bom, previsibilidade é aprendizado disfarçado. Como assim? Bom, ela vai ensinar muitas coisas. Então, a previsibilidade, primeiro, ela ensina causa e consequência. Primeiro, olha lá, você escova os dentes. Depois tem uma história. Noção de tempo. Ó, falta pouco para irmos para a escola. Vai trazer também a linguagem funcional. Agora é hora de acordar, hora de escovar os dentes, hora do café da manhã. Agora é hora daquele abração que a mamãe ama receber logo de manhã. Tá vendo como a linguagem funcional tá ali, ó, durante todas essas questões do despertar, do acordar? E a linguagem funcional, ela vai acontecer quando a criança ela vai partir para a fala, mas não é na questão do falar, no se comunicar. E aí, quando ela começa a desenvolver a sequência em fala, e assim consegue ser compreendida também. Então, mas a minha criança, ela é não verbal, mas ela se comunica. Então, vamos melhorar essa questão da comunicação, porque ela precisa ser compreendida. E ela precisa te compreender, ela precisa compreender esses comandos, esses avisos, tá? Bom, falamos muita coisa, né? Agora eu vou te dar exemplos práticos para fazer ainda mais sentido. Ó, no exemplo 1, na hora do banho. Agora vamos para o banho. Primeiro, a gente lava o cabelo. Depois, a gente lava os pés. E no final, tem o pacote de espumas. Veja que você está trabalhando o passo que vai acontecer em seguida. Então, tomar banho, lavar o cabelo, lavar o braço, lavar a mão, a barriguinha. Tem toda uma sequência. E aí você já vai ensinando muitas coisas para essa criança. Você vai atribuir a essa brincadeira a compreensão de sequência. Você vai gerar engajamento, porque essa hora do banho vai ser gostosa e ele vai querer repetir. O segundo exemplo, você pode utilizar um quadro de rotinas. Eu preciso comprar? Não, pode ser um improvisado mesmo, onde você vai usar figuras, desenhos, até imagens da sua criança tomando banho. E aí você pode colar na parede. E aí nessa rotina vai vir, ó, café da manhã, escovar os dentes, trocar de roupa. E aí a criança ela vai olhar aquela rotina e ela vai acompanhar, porque a rotina está sendo tanto visual como auditiva. Você vai estar falando, ele vai estar escutando, mas ele também vai estar vendo as imagens. Então, tudo isso gera comunicação.
Isso não vai impedir os avanços. Mas se tiver só as imagens, aí meu filho não vai querer falar. Não, isso não impede, tá? Não vai impedir os avanços, vai gerar ainda mais conforto para a criança. Como eu falei, não só porque ela vai escutar esse comando, mas porque ela também vai ter a visão antecipada. Bom, eu estou tirando a roupa, agora eu vou tomar o banho, vou lavar todo o meu corpinho, depois vou secar, me vestir e seguir um passo a passo. Então, tá vendo como é importante? E olha, não atrapalha de jeito nenhum na comunicação, isso vai possibilitar que meu filho desperte o interesse pela fala. Não, não vai atrapalhar, tá bom? E aí vai formar muito mais chances de compreensão de ambos os lados, tanto sua para com ele, como dele para com você. E aí você já parou para pensar que tem coisas que a gente não compreende, mas quando alguém desenha, assim, literalmente, sabe? Quando a pessoa fala assim, expliquei, você não entendeu. Não, só falta desenhar. E aí a pessoa meio que desenha e você fala, caramba, pronto, é isso. Então, é exatamente esse efeito que você vai estar proporcionando à sua criança. É esse despertar, esse novo aprendizado. Tá? Então, gera essa comunicação também. No exemplo 3, eu vou te falar sobre a saída de casa. Olha lá. Hoje, nós vamos ao mercado. Chegando ao mercado, nós vamos pegar o carrinho. Nós vamos escolher as frutas, depois nós vamos pegar o que está na lista e vamos embora. Vai ter barulho, mas eu estou com você. Então, você vai detalhando o que vai acontecer no mercado, mas coloque sempre ali a questão da segurança, que você está com ele o tempo todo. Segure na mão e vai explicando, olha, esse corredor aqui tem isso, nesse corredor tem isso. Vamos pegar, vamos pagar e vamos para casa. Bom, aqui você está gerando a previsibilidade não só pensando na execução, do pegar o carrinho, de pegar as compras, escolher, pagar, mas você está lidando ali com as estimulações, com a previsibilidade, mas com foco em não ter crise, que a sua criança não tenha crise. Então, o foco é ainda maior. E os ensinamentos também. E na jornada atípica, cada situação da vida, ela exige uma estratégia de previsibilidade diferente. Nossa, então eu vou para a igreja, eu tenho que falar para minha criança que lá na igreja acontece isso, isso e isso. Nós vamos ao shopping, sim, eu tenho que explicar para minha criança que lá tem muita gente, muito movimento, muito som. Os shoppings agora aceitam também cachorrinhos. Então, tudo isso a gente vai explicando para que, na hora do acontecimento, ele não se sinta inseguro, tá? Mas como você já explicou para ele que tudo isso pode acontecer, então ele vai mais leve. Vai lá, mamãe, o cachorro. Olha ali a escada rolante. Então, tudo isso ajuda na questão do desenrolar, o passeio e o próprio culto, né? Que a gente precisa ter uma conexão, a gente precisa desses momentos, momentos em família, momentos com outras pessoas, momento de diversão. Então, a previsibilidade vai ajudar com que essas saídas elas aconteçam e aconteçam de forma segura para você e para a sua criança. E aí você entende o que vai ser essa questão da previsibilidade, como ela é importante. A princípio, eu falei assim, mas previsibilidade, é uma palavra tão diferente, o que ela quer dizer? Né? Então, assim, previsibilidade é prever, é você falar o que vai acontecer. E aí, com essas saídas, com essas explicações, com essas estimulações, com
antecipação de falas do que vai acontecer, você vai compreendendo as necessidades da sua criança. Você vai estimular conforme o quadro geral, mas também você vai se adaptar para as questões individuais da casa. E aí você vai alcançar as autonomias ainda maiores, já que elas estão relacionadas ao dia a dia, a uma sequência lógica. Bom, o nosso dia a dia, ele não é do mesmo jeito todos os dias, embora a gente saiba que vamos acordar, a mamãe tem que fazer o almoço, tem que levar você para a escola. Embora a gente tenha essa rotina internalizada, nós sabemos que nem sempre ela ocorre, então a gente tem que adaptar. E aí essas adaptações são necessárias para você, para a sua família, para a sua criança. Bom, muita coisa foi falada, né? E aí, eu acredito que muitos aprendizados também, né? Quando você narra a rotina, você não só acalma a sua criança, você vai estar ensinando. Cada palavra sua vai virar um pilar de segurança para o seu filho. Então, ele vai sentir segurança em ir ao mercado, ele vai sentir segurança em ir na igreja, ele vai sentir segurança em fazer um passeio no shopping, porque ele está ao seu lado, sabendo o que vai acontecer nos momentos seguintes e a segurança de que vai dar tudo certo. E aí a gente tem uma frase de ouro para repetição. Quem antecipa, ensina. Quem narra, transforma. Bom, nós hoje falamos de previsibilidade e o quanto ela é importante. Então, essa aula de número 1, a aula experimental, veio falando sobre as questões do dia a dia, as questões de previsibilidade, para você ajudar a sua criança a reduzir crises, a melhorar questões emocionais, questões de segurança. Bom, na próxima aula, que ela vai acontecer na próxima quarta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, então se atente, porque temos diferenças de fusos horários por aí. E aí você não pode perder. Na próxima aula, nós vamos ter um outro assunto tão importante quanto este de hoje. E aí vai ajudar a você a compreender a sua criança que é não verbal, mas também vai ajudar com aquelas crianças que falam, porque a comunicação ela acontece. E para as crianças que têm essa dificuldade na comunicação, nós falamos sobre a comunicação alternativa e aumentativa. Então, vou te explicar o que é, como usar, por que usar e por que ela é essencial nesse desenvolvimento da criança. E aí, essa comunicação aumentativa alternativa é a tão falada CAA. E você vai entender como ela vai dar voz às suas emoções. Então, caso você não esteja inscrito para participar das aulas, que são ao vivo, lá no Instagram, aqui pelo Meet, você vai clicar no link da biografia e vai se inscrever na aula semanal e vai se cadastrar. Então, antes da aula, você vai receber o link e vai ser avisado assim que ela começar. Bom, se essa aula de previsibilidade fez sentido para você, ou se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem aqui no direct. Eu vou adorar conversar com você, te explicar, tirar suas dúvidas, mostrar outras situações para que você compreenda de fato o que é a questão da previsibilidade. E aí, mande para um amigo, fale para uma mãe autista, para uma mãe atípica, que nós temos esse canal, que temos aulas gratuitas semanalmente. Bom, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, por esse tempo de aprendizado, e nos encontramos em breve.